Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Helenice, eu tenho esse canal aqui já há alguns anos e falo a respeito de vários assuntos, né? Hoje eu vou tratar de um assunto totalmente diferente que eu nunca postei nada a respeito aqui nesse canal, mas é um assunto que faz parte da minha vida diariamente há praticamente 7 anos. Vou falar sobre autismo e como eu descobri o autismo na minha vida, na minha família, com meu filho. E não tem muito assim como por onde começar, porque é uma longa história. Eu vou dividir em alguns vídeos, vou compartilhar com vocês a situação, né? Como aconteceu, como eu descobri, o que me fez pensar a respeito de tudo isso e como eu reagi diante do autismo. Tudo começou quando ele tinha quase 2 anos de idade e não falava. Essa história é bem familiar para as pessoas mais próximas de mim, mas o que aconteceu realmente foi isso. O que acendeu um alerta foi eu saber que ele já estava com quase 2 anos e ele não falava. Ele começou balbuciando quando era criança. Foi tudo certo, assim, a gravidez foi normal, o parto dele foi normal, foi tudo extremamente normal, né? Só que quando eu notei que ele estava demorando muito a falar, eu comecei a pesquisar sobre isso e descobri assim que ele não estava falando por causa da ansiedade dos pais, que ele não estava falando porque ele não tinha uma motivação familiar, não tinha crianças próximas, e todo o ambiente fazia com que ele não falasse. Eu preocupada, né? Mas sem imaginar que poderia ser algo muito pior, fui procurar um médico neurologista, né, neuropediatra. E ele realmente confirmou que ele não falava porque ele estava num ambiente somente comigo, ele só convivia comigo e com o pai dele, sem estímulos de crianças. E então pediu para a gente levar ele para uma escola, para ele poder familiarizar, para ele poder desenvolver as habilidades que ele ainda não tinha, da fala. E foi isso que a gente fez, levamos ele para a escola, para uma escolinha, né? E ele permaneceu nessa escolinha do período de 2 a 3 anos. E nesse período ele continuou sem falar. Por que é sem falar? O que a gente entende como não falar de uma criança? Um bebê, ele tem uma comunicação, porque a mãe compreende o bebê quando ele chora, quando ele está precisando de alguma coisa, mas ele não solicitava aquilo verbalmente, ele não falava, eu estou com fome. Quando o bebê, já, dependendo da idade, ele já adquire várias formas de pedir aquilo, mesmo que seja com as palavrinhas incorretas, mas ele não falava nem palavrinhas incorretas, ele simplesmente chorava e a gente tinha que descobrir, até 3 anos foi assim, a gente tinha que descobrir o que ele estava precisando, né? Basicamente, o pai dele também. E nisso, com 3 anos, depois de ele ter passado já pelo neuropediatra, o primeiro, ele foi para o segundo neuropediatra. Inclusive era uma médica. E nessa consulta com essa médica, ele estava quase completando 3 anos. Ele não tinha 3 anos completos ainda, mas era um bebezinho. Pra gente era um bebezinho, porque ele não tinha fala, então era um bebezinho. Essa médica, ela jogou na nossa cara, assim, essa criança é autista. E a gente nem sabia direito o que era autista, o que era autismo, o que é isso, né? E de repente foi jogado, assim, diante da gente, o que ele era autista. E na minha cabeça, autismo era algo extremamente terrível, grave. Não que não seja, mas depois que a gente foi entender o autismo, a gente conseguiu compreender que não é aquilo, não é algo que vai te tirar seu filho, não vai arrancar ele de você, porque o nosso medo era que ele não fosse mais nosso filho. Eu não sei explicar isso, né? E esse é o luto, né? Que você idealiza a criança, você idealiza que ela vai falar com você, que você vai brincar, que você vai ter um convívio, vai ver ela brincando na escola, conversando, contando história, e aquilo ali acaba. Quando alguém fala isso pra você, seu filho é autista, você
aquilo ali seria o luto, né? Que é o período que a gente vai se readaptar e tentar entender o que aconteceu, né? Investigar a situação, por que isso aconteceu, o que é isso. Para quem nunca ouviu falar de autismo, que eu acho isso quase impossível, eu vou explicar resumidamente. O autismo é um transtorno mental, né? Que a pessoa ela se fecha dentro de si mesma, tem várias explicações, mas nada que seja concreto e tenha uma cura, né? Algo que vá fazer com que aquela pessoa tome um medicamento e se cure, ou é porque é algo nato às vezes, né? Fala que é comportamental, que é algo que é um transtorno que nem a ciência consegue explicar como que acontece. Mas assim, pelo que nós conseguimos ver pelo comportamento dos autistas, é como se fosse um espectro, né? Então ele tem alguns níveis que antes era tratado com alguns nomes, tipo Asperger, né? Que não existe mais essa nomenclatura, agora é só autismo. Eles colocam como graus leve, que seria o Asperger, que a criança ela tem uma fala, mas ela tem algumas características que nota-se pelo comportamento dela. Há o grau que é moderado, que é o autista clássico, aquele autista que é não verbal, mas ele consegue ter um desenvolvimento, ele consegue ter uma autonomia. E o autista severo, que é um autista que realmente está preso dentro de si mesmo, aquele autista que você reconhece ao ver, pelo comportamento às vezes agressivo, a pessoa que precisa ficar realmente mais isolada. Infelizmente, é essa a realidade. No meu caso, o médico diagnosticou meu filho com um autismo moderado, que é um autista clássico. Ele não tem uma fala assim específica, ele não se comunica através de frases formadas, ele fala apenas palavras soltas. Desde uns 3 anos e meio até hoje, ele tem um vocabulário bem pequeno ainda, né, de palavras. Mas assim, o que nós conseguimos tirar de tudo isso, para ser um vídeo mais ou menos curto e explicativo em relação ao que nós vivemos, né? Eu e meu marido e minha família, né? Minha mãe, minha sogra e todo mundo que está à nossa volta, que convive. Ele é uma criança maravilhosa, é uma criança muito amável. Todas as pessoas que estão próximas a ele se apegam muito porque ele cativa a gente. Se tratando do diagnóstico dele, nós só tivemos realmente um diagnóstico fechado quando ele tinha 3 anos. Porque depois que a gente passou por essa médica que foi super grosseira com a gente, né? Que fez a gente passar por um período de luto pior do que se fosse um médico mais, eu não sei, capacitado talvez. Um médico que tivesse uma forma mais delicada de falar. Porque o que aconteceu foi que quando a gente descobriu o autismo, o que nós tivemos de conseguir passar foi não entender. Porque assim, como infelizmente até hoje nós vivemos em meio a muitos julgamentos, muitas apontar de dedo, né? A pessoa fala, é assim porque você faz com que ele seja assim, é assim porque você fez algo de errado. Você trata ele mal, você é culpado, né? Os pais são os culpados. Infelizmente, até hoje, é isso que a gente enfrenta e tenta passar por cima. Então, assim, se você tem um diagnóstico de autismo, uma suspeita, não se culpe, não se julgue, não tente se justificar para ninguém sobre a criação do seu filho, porque a gente sabe que isso não é algo que você tenha poder. Você não tem poder sobre como que a criança vai desenvolver. Você pode estimular, você pode fazer de tudo, que era o que eu sempre fazia, né? Eu via as outras crianças falando e eu me cobrava. O problema de passar por isso é que você tem que passar por isso e ainda recebendo tantos olhares e julgamentos ruins. Mas assim, a gente consegue, nós somos pais, somos fortes e a gente tem que conseguir superar.
como é um conteúdo muito abrangente, eu vou tentar me manter mais ou menos aqui só nessa questão do diagnóstico, nesse vídeo. Então, nós levamos ele para o neuropediatra dele, que até hoje o neuropediatra é o mesmo, ele já vai fazer 7 anos. E assim, esse médico foi muito cauteloso, muito cuidadoso. Ele fez uma avaliação dele diferente da outra que a gente passou, né? Depois de tudo aquilo que a gente tinha passado, assim, para conseguir entender, nós entendemos que nosso filho ia continuar sendo nosso filho. Ele não ia deixar de ser nosso filho por ser autista, porque a gente saiu com aquela sensação de que ele ia ser outra pessoa. Tipo, a gente estava levando alguém que não era aquela mesma pessoa. Ah, é autista. O que é isso? Tipo, a gente ficou assim perturbado, né, por não conhecer. Mas o diagnóstico do autismo, ele vem carregado de muita informação, muitas vezes desnecessária para a gente. Informações, a criança não vai reconhecer os pais, a criança não vai aprender. Não, isso é tudo mito, porque o autista, ele tem capacidades de aprender como qualquer outro ser humano. Ele é único como qualquer outro ser humano. Isso é verdade, que todos os autistas são diferentes. Eles têm as características semelhantes, mas ele é único nas características dele. Ele vai continuar sendo seu filho, ele vai continuar tendo a mesma personalidade que ele tinha. Ele não vai mudar por ser autista. Ele vai ter algumas dificuldades, né, mais assim do que as crianças típicas, mas ele vai continuar sendo um ser humano, principalmente, né? Então, assim, o que a gente faz hoje com ele? Estímulos e mais estímulos para tentar fazer com que ele se aproxime do desenvolvimento o máximo possível. Porque o autismo, ele não é algo que a gente tem que se vangloriar dele. Ah, o autismo é isso. Não. A criança, ela tem que tentar sair do autismo. Ela tem que tentar alcançar o máximo possível de autonomia, né? De conseguir aprender as coisas. E se a gente não pode colocar o autismo como algo que vai impedir a criança. Ela tem as dificuldades, ela está diagnosticada, ele está diagnosticado com autismo, mas ele não é alguém que não seja ensinável. Ele é ensinável e a gente tem que insistir. No caso dele, eu insisto mais, cada vez mais. A respeito das características dele, eu vou fazer outro vídeo depois explicando quais são as características mais comuns, né? E como fazer para ultrapassar isso, né? Para tentar fazer com que ele saia do espectro, porque é exatamente isso, ele precisa sair, ele precisa cada vez mais ir evoluindo para poder alcançar o desenvolvimento que a gente necessita, né? De fazer as coisas sozinho, de aprender a se alimentar sozinho, de aprender a ler, né? De conseguir compreender o mundo como ele é e não só como ele percebe. Então, gente, esse é o meu vídeo a respeito do diagnóstico do meu filho. Ficou assim meio misturado, né? Eu falei muito porque, como eu falei, é muita informação. Eu tenho assim tipo um livro dentro de mim para poder colocar para fora, e eu vou fazer por partes para não ficar muito confuso, apesar de que esse vídeo já ficou assim meio, mas foi esse o diagnóstico dele com 3 anos. De lá para cá ele tem feito várias terapias, que também eu vou dividir em outros vídeos. E como ele está hoje? Ele já fala, mas assim, palavras soltas, e desenvolveu bastante desde o diagnóstico até hoje. E esse vai ser assunto para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. E quem tem um diagnóstico de autismo ou conhece alguém, não julgue as mães e os pais pela criança, pela situação, porque tudo isso a gente não consegue ainda explicar, nem a ciência explica, então a gente não pode olhar com um olhar mal. A gente tem que fazer uma empatia e nos colocar no lugar do outro, porque a gente não sabe qual vai ser o futuro, né? Se algum dia a gente vai ter isso em casa. Então, assim, não julgue, não julgue.